Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Eu sou o Frate Demiurgos e esse é mais um Diálogo Telemito. Eu estou aqui hoje com a nossa convidada, a Sora Neferacet, que vai conversar com a gente e contar um pouco da sua trajetória, além de responder as perguntas que foram feitas pelos neófitos da Abadia Het Hero. Sora, 93, seja muito bem-vinda. Se apresenta para a gente. 93, boa tarde. Eu sou a Sora Neferacet, né? Bom, recebi esse convite aí há um tempo, a gente marcou, desmarcou, mas enfim, deu certo, né? A gente tá batendo esse papo aí no meio da tarde de domingo para tentar falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e espero que dê tudo certo aí no final. Vai dar sim, tenho certeza. Sora, começa contando pra gente como foi o seu período de estudante e, primeiro, como você chegou até a Abadia, como você chegou a Telema, e depois conta pra gente como foi o seu período de estudante. Olha, a minha chegada à Telema, eu estava até refletindo um pouquinho sobre isso antes da gente iniciar, porque eu acho que o meu contato tem mais de 10 anos, assim, que um amigo me chegou e falou, tô estudando um negócio estranho aí, uma coisa meio diferente, e passou para mim, e eu fui atrás, né, só que, assim, encontrando muitas coisas distorcidas, na época eu falei, não, que negócio é esse, né, mantive interesse, mas uma coisa meio distorcida, e por conta própria eu comecei a estudar. Depois de um tempo eu cheguei em outros grupos, né, tive alguns percalços no caminho, e acabei chegando na Abadia, né, através de vídeo, assistir vídeos, né, conheci pessoas, e através de contato mesmo, através de outras pessoas, eu cheguei na Abadia, né, quando eu reparei, assim, que era uma coisa um pouco mais pé no chão, né, idônea, mais séria. Então, assim, acho que ao longo de 10 anos aí, entre idas e vindas, e o período de estudante também, porque eu estudei um pouco por conta própria, tive essas questões nesse outro grupo que eu fiz parte, depois com outro instrutor, e então, assim, foi uma coisa um pouco atribulada, né, até chegar na Abadia, no período de estudante na Abadia, foi um período que eu acho que eu me dediquei mais, que eu estava mais focada, mais disciplinada, embora a gente sempre ache que falta, né, que a gente sempre deixa a desejar. Eu acho que foi um período bem interessante, porque eu sempre gostei de ler, de estudar, de pesquisar. Então, eu trazia um pouquinho daquilo que eu achava que sabia, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu fui agregando bastante coisa, assim, foi bem interessante. Muito bom. E você ficou quanto tempo no período de estudante? Então, essa é uma outra situação, porque como eu tinha passado um período de 1 ano com esse outro instrutor, né? Então, se eu não me engano... A Abadia, então, não é a primeira linhagem que você teve contato? Não é. Então, assim, eu acho que eu me perdi nas contas do tempo, porque eu parei de contar. Eu acho que, assim, acaba sendo uma ilusão a gente achar assim, estou começando, vou levar 3 meses, vou levar 1 ano, e... Não, esquecer, tem que esquecer a questão de tempo, não, sabe? É pensar no tempo mínimo e esquecer o tempo máximo. Então, assim, de verdade, se eu for pensar, acho que até hoje eu me considero estudante, embora... Porque, assim, não tem tempo, não tem um mínimo, se for assim. Eu não tenho como te falar regradamente, olha, meu período de estudante foi tantos meses, sabe? Não, acho que foi até muito mais, sabe? Eu levei 1 ano e pouco, quase no período. Eu acho que teve esse primeiro 1 ano, e aí eu tive esse problema, pedi desligamento, então foi mais um tempo na Abadia que eu realmente perdi as contas, assim, não tava nem... Eu levei quase 1 ano como estudante na Abadia. Na Abadia. Eu já tinha um contato já com algum daqueles livros, mas eu achei necessário. E não deu tempo com a minha vida, eu precisava ler aqueles livros, e o tempo Sim. de ler em si não dava. Então, eu precisei... Parei agora para pensar, na verdade, acho que eu perdi tanto a noção das contas, porque, na verdade, quando eu entrei na Abadia, o período de estudante foi curto, e eu fui para probacionista, na verdade. Então, assim, foi um período curto, eu já tinha passado todo esse período para trás, então, na verdade, foi mais curtinho como estudante e sim como probacionista. Mas para você ver, como para mim acabou entrando numa trajetória só, porque realmente é muito tempo. Vou aproveitar, então, que você já puxou esse gancho e conta pra gente como que foi esse período de probacionista.
Quem é o seu instrutor? Quando você se tornou probacionista, que você conheceu o seu instrutor? E como que foi esse período? Meu instrutor é o Frater Hor, né? E é o que eu falei, eu achava que eu era super disciplinada, eu achava que eu era muito focada, e a gente vai levando umas rasteiras, né? Não digo do instrutor, porque também, né, que a gente vai sendo cutucado, instigado ali, ele tem esse papel fundamental. Mas eu considero que esse período de probacionista foi muito bom. Eu acho que é o que eu falei, é o período que eu me dediquei um pouco mais também as questões das práticas, a gente sente um senso um pouquinho maior de responsabilidade, né? A gente sobe um meio degrau ali, né? Você pensa, poxa, eu não sou mais estudante, assinei aqui, então agora o compromisso é um pouquinho maior. Eu considero que tenha sido um período muito bom, né? Alguns percalços também no caminho, aquela coisa da disciplina, da rigidez, de momentos de achar que estou super evoluindo, e aí você olhar e falar, nossa, eu não andei metade do que eu achei que eu tinha caminhado aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Eu tô As rindo questões... porque eu me identifiquei com a fala. Oi? Você Eu ri identificou? porque eu me identifiquei com a fala. Não, a gente vai super, é tipo começar uma academia, a gente tá super empolgado no começo, e aí vê evolução e tal, e de repente não vê mais, e começa a se questionar. Então, acho que, assim, é um período também de muito estudo, muita leitura, mas, sinceramente, de ter que estar o tempo inteiro puxando a atenção da gente mesmo, abrindo o espaço a forceps, né, para poder ter as práticas, porque senão é um dia que a gente, eu já tô cansado. Hoje eu tenho que trabalhar mais cedo. Então, assim, a gente acaba arrumando uma desculpa e quando vê, passou o tempo e a gente deixou as coisas para trás, né? Então, foi um período muito bacana para eu me autoconhecer um pouquinho. Muito bom. Sora, eu vou começar com as perguntas que os neófitos deixaram. Então, vou fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta, diz respeito àqueles que estão buscando o caminho da Santa Ordem. Então, é sobre ter muitas linhagens. Existem muitas linhagens e muitas são as dúvidas quanto a essas linhagens e o receio de se envolver. Então, quais dicas você dá para que as pessoas que estão buscando a Santa Ordem, para que elas possam perceber se a linhagem que elas encontraram é idônea ou não? Pesquisar, sabe? Muito. Embora as pesquisas que a gente vai fazer na internet, elas vão levar caminhos diferentes, respostas diferentes, né? Mas é pesquisar tanto na internet quanto com pessoas, né? Se possível, conversar com as pessoas, se existir algum tipo de grupo aberto de trabalho público, ir atrás de trabalhos, né? Não só pela questão assim de idoneidade, mas da própria identificação da pessoa com aquela linhagem, porque às vezes é uma linhagem muito bacana, muito idônea, as pessoas são legais, mas você não se identifica com aquilo. Então também tem que ter essa questão da identificação pessoal da pessoa. Mas o que eu falo com relação a pesquisar, principalmente porque as coisas são feitas de pessoas, e pessoas são diferentes, pessoas têm intenções diferentes, personalidades diferentes, né? Então, assim, eu já vi alguns absurdos, já vi algumas coisas, não é do meu feitio ficar participando de grupos, ficar debatendo na internet, ficar falando mal ou bem de uma coisa ou de outra, mas principalmente agora abrindo um parêntese para as mulheres, né? Porque existem questões de assédio que podem ocorrer, existem questões de sexismo, né, da própria diminuição da figura da mulher, o que não deveria ocorrer, mas ocorre, infelizmente, né, por algumas pessoas que são, às vezes, machistas e vão fazer comentários machistas que acham que está tudo bem, né, e não está, que são ofensivos. Então, eu acho que realmente pesquisar, conversar com pessoas, adentrou uma linhagem, também estar sempre atento, né? E se não se sentir à vontade, se alguma coisa incomodar, também é sair, não se sentir coagido a permanecer em algo que não está fazendo bem, né? Porque eu acho que a questão da Santa Ordem, os estudos, ele é para um autodesenvolvimento, ele é uma coisa pessoal, individual, mas uma ordem, ela é coletiva, ela é feita de pessoas. Então, eu acho que é o se sentir bem
e se sentir alinhado com a proposta, né, daquele grupo, por exemplo. Eu acho que é importante falar que o trabalho ele não é só individual, como ele não tem diferença se você é homem ou se você é mulher. O trabalho Exatamente. sexualidade, identidade de gênero, nada disso interfere no treinamento. Vai todo mundo passar pelas mesmas coisas. É a mesma coisa. Somos seres, somos indivíduos, né? Então, as pessoas que têm essa compreensão e essa percepção, elas vão dentro de uma neutralidade sem estar ou diminuindo ou enfatizando qualquer questão de gênero, né? Então, é pensar assim, somos indivíduos, porque, infelizmente, como eu falei, somos pessoas e há pessoas e pessoas, né? Então, eu reitero, você já ouvi, né, alguns absurdos, alguns comentários, e então você fica um pouco com o pé atrás. Isso pode gerar até um certo, ou um trauma, ou, não sei, as pessoas deixarem, né, de ir atrás de um desenvolvimento por ter uma experiência ruim, né, e aquilo ficar marcado, ficar como estigma. Sim. Muito boa sua observação. Muito boa mesmo. Próxima pergunta, Soro. No aspecto pragmático, você pode dar uma dica de como conciliar a vida profana e a vida iniciática? Quando eu li essa pergunta, eu confesso que eu fiquei rindo, porque assim, eu pensei, nossa, tá difícil até de conciliar só a vida profana em si, né? É tanta coisa pra gente conciliar junto. Mas, aí refletindo um pouquinho mais a fundo, na verdade, tem que ser uma coisa só, né? Não é a vida iniciática que tem que estar contida dentro da vida profana. A gente perceber que tudo acaba sendo sagrado, tudo que a gente faz com essa consciência, ele acaba estando dentro da vida iniciática. Então, seria fazer a vida profana estar alinhada com a iniciática. Falar é fácil, mas a gente tenta, né? Porque, como eu falei lá no começo, tem as questões das práticas, dos estudos, abrir tempo para estudar, para isso, e a vida profana vai engolindo a gente. Seja aquela que é a necessária, que é para o nosso ganha-pão, é o dia a dia, é o trabalho, seja aquele momento de lazer, de respiro, né? Então, que você senta, sei lá, para ver um Netflix e você pensa, caramba, eu devia estar estudando alguma coisa, eu devia estar fazendo uma prática. Então, eu acho que você está fazendo outra coisa, do nada você lembra, caramba, esqueci o hash. Exato, entendeu? Então, assim, assim, esqueci ou, puxa, nossa, esqueci, sabe, esqueceu propositadamente, assim, tal. Esqueci a palavra até agora, propositadamente. De propósito. Mas as autossabotagens que a gente faz, né? Então, para conciliar mesmo, eu acho que é uma questão da gente se organizar e ter uma certa rigidez, assim, essa disciplina de, tá vendo fazer outra coisa? Não, espere, eu vou fazer o que eu tinha me proposto a fazer, vou fazer essa leitura, Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente não pode deixar de fazer as coisas da vida profana, mas a gente tem que sacralizar a maioria das coisas que a gente faz, né? Muito bom. Mas não é fácil. Não, não é fácil. Não. É simples, mas não é fácil. Próxima pergunta. Como fazer o uso correto do diário mágico para progredir na jornada do probacionista? Isso é outra coisa linda, quando a gente começa, todo dia você vai e escreve até mais do que precisa, né? A gente mantém aquela disciplina, aí de repente passa um dia você não escreveu, passa outro dia você anotou só uma coisinha básica ali, mas eu acho que é um aprendizado, sabe? O próprio diário, ele é um aprendizado de a gente aprender a ser mais sucinto, né? Mas escrever aquilo que é necessário. Então, ter as coisas que são de fato que a gente precisa observar, não só porque precisa mudar ou não, mas que são pontos que a gente pode rever, né? Tá voltando nessas leituras determinados dias e pensar, poxa, por que eu me senti assim? Por que isso foi diferente daquele dia? O que houve de diferente para que essa prática tivesse essa sensação? Então, o diário, ele é um auxiliar que no começo eu pensava, é para o meu instrutor, né? Assim, a gente sempre pensa, estou escrevendo para alguém. Então, existe uma maneira diferente de escrever, até quando a gente percebe que não, são pontos que a gente está anotando para que nós possamos observar
o que está dando certo, o que não está dando certo, o que há um ano atrás estava diferente do que está acontecendo agora, né? Porque não dá para confiar só na nossa memória. A memória da gente ela é falha, eu não vou conseguir lembrar, poxa, há uma semana atrás, durante a minha prática, como que eu me senti, mas se eu precisar consultar o meu diário, vai estar lá. Agora, calma aí, acabou de cair uma pedra na minha cabeça com o que você falou. Você acabou de dizer, então, para mim e para todos os outros probacionistas, que o nosso diário ele vai precisar ser examinado daqui a um ano. Eu não diria assim, daqui a um ano, você pode estar sempre revendo ele, sabe? Mas é interessante. De repente, você olhar assim, no dia de hoje, há um ano atrás, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Eu tive a mesma percepção de repente, de algo que eu fiz, né? De uma prática que eu fiz para agora, mudou alguma coisa? Melhorou, piorou? Por que teve o que ocorreu nesse dia? Porque muitas pessoas, às vezes, colocam observações que parecem simples, mas, nossa, hoje eu não estava me sentindo fisicamente muito bem, e a prática foi assim, assim, assado, porque hoje eu tinha, sei lá, bati o braço na cadeira. Então, aquilo interferiu na tua prática, porque a tua dor, entendeu? Então, assim, por quê? Então, assim, esse voltar de volta ao passado aí, talvez seja um auxiliar interessante, né, para o nosso eu do agora. Muito bom, você acabou de explodir a minha cabeça. Próxima pergunta, Soro. Qual é a importância do Liberhash e de um ritual de banimento na prática do probacionista? Eu acho que estou parando o momento para isso, entendeu? É se colocar, parar tudo. Eu tenho que fazer o café, tá? Não, vou fazer a prática. Então, naquele momento, você está no momento presente, focado, está banindo, né, as coisas que o banimento se propõe a banir, e ao mesmo tempo está se colocando, está abrindo espaço no seu dia para aquele momento também, né? Seja o banimento, seja o hash, é você trazer essa percepção para si, né? A gente delega atenção para tudo. Então, assim, é esse momento de estou banindo algo ou estou fazendo hash, ter esse entendimento tá, por que eu estou fazendo hash? Por que eu estou parando esse momento para fazer esta prática, né? E não fazer ela somente no automático para cumprir tabela e colocar ela no diário, mas o porquê que eu estou parando e que percepção que você está me trazendo, né? Por que eu tenho que parar e ali fazer aquela prática e tudo mais, interromper. Então, ao meu ver, trazer esse foco para o momento presente. Estou parando tudo e abrindo esse espaço. Muito bom. Próxima pergunta. Ainda sobre os rituais, você pode falar um pouco sobre a diferença prática entre o Rubi Estrela e o ritual menor do pentagrama? Nossa, isso é muito interessante, porque eu já vi outras pessoas comentando isso, estudante, probacionista pergunta, nossa, mas por quê e tal. Ambos se propõem a algo, né, que tem que ser feito. O banimento, o estar no momento presente, com algumas diferenças que elas vão sendo notadas quando você vai executando, né? Então, assim, a minha percepção, se eu for falar, ela vai ser diferente da sua, do José, da Maria, do João, porque ela é aquela percepção emocional, física, energética e questionadora, né? Principalmente justamente a pergunta que eles colocaram: qual é a diferença? Um vai para um lado, outro vai para o outro, muda a divindade aqui, muda o que fala ali, por quê? Né? Então, é só executando para chegar um pouco nessa percepção do porquê dessas diferenças, mas ambos cumprem o papel que eles têm que cumprir. E assistindo a última entrevista, né, o Frater até comentou que realmente a questão de você está fazendo Rubi Estrela, você está trabalhando com as divindades telêmicas, então, assim, a identificação com a corrente, com a energia, ela se torna um pouco mais presente do que ser simplesmente um ritual menor, que é utilizado em várias outras situações. Então, ambos se propõem a isso, mas com essa diferença da identificação um pouquinho maior que cada um vai encontrando. Aprender rotação e translação mudou minha vida dentro Sim. Dessa... E também a força centrípeta, centrífuga, né? Ainda assim, a gente volta lá no passado.
aprender essas coisas para mim foram fundamentais, porque a grande transformação, pelo menos que eu senti com essas práticas, vieram a partir dessas percepções. Sim. É trazer para o físico, né? Na verdade, quando a gente pensa quando a gente está executando fisicamente, você está plasmando, você está trazendo o gestual, né, de algo que estaria só no mental, por exemplo. Então, nós somos seres que precisamos executar as coisas do físico, né, das questões de estar sentindo, que nem as crianças, né, quando estão aprendendo algo, elas são totalmente corpóreas, elas são de movimento. Então, se a gente for pensar, isso me ocorreu agora, a gente está voltando a ser criança dentro de um aprendizado também, que necessita das movimentações físicas para isso, para que a gente possa agregar isso na gente e gravar, né, na memória muscular ali, vamos colocar, vamos trazer isso para o físico, uma coisa que seria de um outro plano, por exemplo. Sim, eu percebo muito isso também quando a gente está desanimado, por exemplo, que os ombros caem e a gente sente Sim. que a postura muda, ou quando a gente está com a sensação de vitória, que a gente levanta o braço, e toda essa postura, eu percebo que isso muda, e que isso realmente manifesta e materializa coisas de outros planos, que não são plano físico. Muito bom mesmo. Próxima pergunta. Abre aspas. Ele proclamará abertamente em todos os lugares sobre sua conexão com a A, e falará dela e de seus princípios, mesmo que pouco compreenda, pois mistério é inimigo da verdade. Fecha aspas. Qual é o objetivo de falar abertamente sobre a sua ligação com a Santa Ordem e o que o probacionista adquire fazendo isso? Também essa é uma outra coisa muito interessante, porque quando a gente fala, né, proclamar abertamente, bom, aí eu não vejo como você sair batendo de porta em porta, né, querer ouvir a palavra ali, né, não seria muito nesse sentido, né, no meu ver. Mas é justamente não tornar a coisa velada, né, falar abertamente com tranquilidade e naturalidade, porque se Telema já tem esse estigma complicado, quando as pessoas falando abertamente, imagina se fosse uma coisa extremamente velada, secreta, e não posso falar isso. As distorções seriam muito piores, né? Sim. Então, tornar a coisa natural, talvez. Despertar o interesse em pessoas que, de repente, já têm algum interesse ali, alguma coisa, mas não sabe para onde ir, né? Então, assim, a pessoa vê você como um exemplo, talvez, né, um bom exemplo, tomara, e se inspire para que ela possa também estar iniciando esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu acho que acaba ocorrendo uma troca, porque quando você comenta sobre isso e há pessoas que também têm esse alinhamento, ocorre uma troca interessante de conversa, debates, e todo mundo cresce, né, dentro disso. Então, sejam com opiniões opostas ou não, mas essa coisa de você estar abertamente, não sei, disposto a ter essa troca, você fala com naturalidade, você não fala nem que é uma coisa excepcional de outro mundo, é o mago das galáxias aí, né? E também eu não posso falar porque é uma coisa velada. Não, é isso, desenvolve assim, assim, assado, sendo que cada um acaba tendo a sua percepção, mas, via de regra, seria essa coisa aqui e acabou. Acho que falar e ler não te faz nada. Se você não praticou, não tem diferença nenhuma. Sim, exatamente. Próxima pergunta. A grande obra do probacionista seria obter o conhecimento científico sobre a natureza e os poderes do seu próprio ser. Por que explorar a maior variedade possível de práticas e encontrar os seus próprios métodos auxilia o aspirante no seu caminho da Santa Ordem? O ordalho é a dispersão. Isso não levaria à dispersão? É bem complicado. Porque, assim, a dispersão, ela já existe, acho que naturalmente,
para qualquer pessoa. Da prática, ela existe, né? Dependente da prática, e é o que eu comentei anteriormente, a autossabotagem, né? Então, assim, várias coisas vão chamar a nossa atenção, menos aquilo que a gente deveria fazer. Então, o processo do autoconhecimento, ele é, nossa, realmente ele não é fácil. Eu falo por mim, porque quando eu estava aí no meio do caminho de tudo, aquela ilusão, né? Não, mas eu acho que eu estou super evoluída, eu já sei bastante coisa, estou indo super bem na prática. E de repente você vê que não, você leva uma rasteira, volta lá do zero, do -1, -2, -3, né? E aí você observa, onde eu errei? Ah, foi aqui, foi ali, por quê? Dispersão. Então, assim, realmente, eu não que as práticas não são elas que vão causar a dispersão. Aí acaba sendo mais uma desculpa da gente, não estou fazendo porque eu tenho muita coisa para fazer. Está dispersando. A Quando a gente prática se propõe. perceba a dispersão que já existe na gente, né? Exato. Então, é mais uma coisa a ser trabalhada. Se a gente já dispersa um pouquinho, vai dispersar muito mais. Se é uma pessoa que dispersa muito, então, sabe, é o processo de autoconhecimento mesmo, para ir puxando de volta. Dispersou aqui, traz de volta. Dispersou ali, sabe? Mas, de novo, é o que a gente fala, não é fácil. É simples, que nem você colocou, mas não é fácil. Então, as práticas são necessárias. Vai ter dia que a gente vai acordar e vai falar que saco. Vai ter dia que a gente vai acordar e falar, que legal. Não, eu vou fazer a prática. E vai ter dia que a gente vai falar, poxa, passou o dia, eu não fiz nada. Mas é pelo menos ter a percepção de onde a gente está dispersando já é algo também. Sim. Você saber que está passando por aquilo, por mais que você, no momento, não consiga fazer muita coisa, né? Identificar Sim. que está passando por aquilo é fundamental. Ter a consciência, né? Porque eu acho que essa é a diferença entre você estar adormecido no piloto automático e não fazer as coisas, simplesmente passou, ou não fazer e ter a consciência que não fez. Mas aí implicam duas coisas. Implica o que bom, tive a consciência e não fiz, e implica o que ruim, porque eu tenho responsabilidade, eu sabia o que tinha que ser feito e não fiz, né? Então, a consciência, ela te traz esses dois lados, o lado de que bom que você percebeu, mas o que você fez com isso ao mesmo tempo? Sim, verdade. Próxima pergunta. Ainda sobre a natureza dos poderes do próprio ser, é possível que você discorra sobre por onde começar a observar para obter esse entendimento, além dos registros do diário? Que outras situações podem dar as dicas sobre isso para além dos registros que estão no diário? Tudo. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E até quando a gente sonha se lembrar. Porque o autoconhecimento, eu acho que ele é o essencial, sabe? Por mais que as pessoas possam se achar super, hiper, mega magos e por aí vai, e poderosos, se você não tem noção do porquê que você se irrita quando, sei lá, alguém mastiga de boca aberta do seu lado, você não se conhece, entendeu? Então, assim, são as pequenas coisas, as pequenas observações sobre a gente, porque a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece, a gente vai no automático. Então, é parar para observar. Poxa, tô tomando café da manhã, onde é que tá minha mente? O que eu tô pensando? Tô acelerado, não tô? Por que eu tô irritado com isso? Aí eu vou trabalhar ao longo do dia. Meu humor de manhã variou, tá diferente da tarde. Por quê? Isso não é só se observar nesse aspecto mais superficial. É talvez entender um pouco da parte biológica, sabe? Da parte física mesmo, né? Eu tô com os hormônios meio alterados por causa dessa época do mês, né? Principalmente para as mulheres. Então, assim, é o autoconhecimento mesmo. E de si próprio. O autoconhecimento de si próprio ficou redundante, mas para ser assim, é se observar. Então, que nem você comentou, que dicas? Não tem nem muito o que fazer, é parar e sair do seu personagem naquele momento e se observar. Nossa, por que eu estou reagindo assim? O que eu estou fazendo ou deixando de como fazer? alienígena, né? Se distanciar e se observar. Isso. Eu gosto muito do taoísmo, porque ele fala muito disso, de você deixa passar, né? Você ter o pensamento, ter as coisas, mas ao mesmo tempo não pensar. Então, assim, na época, até eu entender
o que era o não pensar, eu sofri tanto, né? Então, é não se estar apegado àqueles pensamentos, aquelas coisas, sem saber nem o porquê. Então, assim, se autoconhecer é fundamental em tudo. Até para os momentos bons, para os momentos ruins, para os momentos de ira, para os momentos de tristeza. Nossa, por que que eu estou assim? Por que que eu estou agindo assim? Né? E trazer isso para dentro das práticas, para dentro do desenvolvimento. Acho que é essencial. Sim, fundamental. Inclusive, vou levar essa dica para minha vida. Próxima pergunta. É muito comum ver os probacionistas descrevendo problemas de cunho particular, como doenças, brigas e relacionamentos de modo geral, como falta de dinheiro, tudo sendo descrito como o ordalho do grau de probacionista, mesmo tendo a plena consciência de que o ordalho do nosso grau é a dispersão. Na sua opinião, isso pode ser considerado o suprassumo da dispersão? O que você tem para dizer sobre isso? É que nem eu estava comentando contigo aquele dia no WhatsApp, eu falei, olha, depois é só ladeira abaixo, tá? Só piora. Aí depois eu falei, poxa, mas não melhora? Eu falei, olha, deixa pra lá, né, para não desanimar. Mas ocorrem situações ruins, ocorrem, mas não por culpa de ou a partir de, seja se tornar probacionista, neófito. As coisas, elas vão sempre acontecer, tanto que elas acontecem a qualquer pessoa. O que eu acho que muda é justamente o que eu comentei um pouquinho antes, é a noção da consciência e da percepção daquilo ocorrendo. Talvez a nossa atenção se torne um pouco maior com relação a isso, e a gente acabe culpando, responsabilizando isso, né? Então, nossa, bati o dedinho na quina da cama, é um ordalho, porque eu comecei a estudar. Não, você poderia bater se você dia normal, dia comum. Mas o que você vai fazer com aquilo? Qual é a sua reação com aquilo? Então, transformar tudo em ordalho, eu acho que não seria terceirizar a responsabilidade, mas querer culpar algo por uma coisa cotidiana, uma coisa normal. E Você acabar vai indo para o lado da... simplificar a situação, né? Ao invés de assumir a culpa, você está Ah, vai te fugindo. assumir. Sim. E vai dispersar, né? Sim. Então, assim, coisas ruins vão acontecer, querendo ou não. Se elas vão aumentar ou não, depende da maneira com que a gente está agindo. Porque, assim, se você está mexendo em coisas que estariam paradas, guardadas, se você pegar um copo com coisas no fundo e agitar, ele vai se agitar todo ali e você vai ver coisas que você não tinha visto antes. Talvez passe por coisas com mais intensidade do que não passaria, né? Mas qual vai ser o resultado disso a partir de como você vai agir? Eu falo porque tem horas que eu sinto que eu tenho um rolo compressor passando em cima de mim, né? Ele passaria se eu não tivesse dentro desse estudo? Sim, da mesma forma. Né? Esse ano mesmo eu levei um tombo no banheiro, rompi ligamento, fiquei 2 meses sem andar. Então, assim, foram momentos muito complicados para eu dar um pause e repensar muita coisa. Então, assim, os ordalhos vão vir, né? Mas não é chamar tudo de ordalho. E como que você vai interpretar, como que você vai agir, como que você vai reagir com aquilo ali, voltando. Ou você pode olhar uma situação ruim, que nem está no exemplo, um término de um relacionamento, um acidente, um problema financeiro, e culpar, e só estar culpando, e é isso aí. Ou você pode, tá, aconteceu isso aqui, pode ter sido por isso, como que eu vou reagir dentro daquelas práticas que eu já fiz, dentro desse equilíbrio que eu estou buscando, né? Então, como vai ser essa minha reação? Então, é olhar, de fato, olhar com consciência para as coisas que acontecem. Eu acho que a pessoa que culpabiliza um ritual ou uma prática ou uma afiliação a uma organização pelos desastres e pelos problemas que acontecem na vida dela é o tipo de pessoa que necessita fazer o trabalho de percepção que a ordem propõe. Sim. Porque essa pessoa não assume a responsabilidade dos próprios atos. A vida dela não está ruim porque ela tomou atitudes erradas, ou é porque ela foi descuidada e acabou caindo, ou porque sofreu um acidente, e acidentes acontecem, Sim. e sim porque o Liber-Resh causa isso, porque a determinada prática leva a isso, porque Telema leva a isso. Exato. E
Eu acho que a pessoa que tem essa percepção é quem mais precisa trabalhar ela. Porque a gente cai naquele papo de você pensar num ente barbado lá no trono e você vai passar todo o seu ônus ou todo o seu bônus para ele. Ah, foi Deus que quis, entendeu? Aconteceu, deu bom ou deu ruim, não, mas você terceiriza a situação. Então, é justamente o que você falou, é onde a gente precisa da prática para se atentar que, peraí, é você, entendeu? Então, se você bateu o seu carro ali, o que, que aconteceu? Não vai dizer que é porque você começou a mexer com essas coisas, que é aquele papo, né? Tem muito, você está mexendo com isso, aí, tá vendo? Tá atraindo coisa ruim, tá? Não, mas iria acontecer ou não, né? Tudo bem, falando energeticamente falando, aí se a gente for entrar nas teorias de lei da atração, sei lá, mas tem pessoas que vão entrar nesse mérito de, eu comecei a mexer com essas coisas, comecei a atrair coisas para minha vida, né? Então, é realmente terceirizar o ônus ou o bônus, quando você deveria estar trazendo isso para você, né? Um olhar diferente. Sim, e aqui a gente colocou de ponto negativo, onde as pessoas se veem sendo penalizadas pela prática, pela ordem ou por Telemann em si, mas a gente pode colocar para o outro lado, as pessoas que se sentem super poderosas, que sentem que têm muitos poderes mágicos e coisas desse tipo. É o outro lado, mas que eu acho que é a mesma coisa. A explosão de um ego que já estava plantado ali, né? E aí ele acaba sobressaindo ainda mais, porque Telema vai te dar um pouco disso quando ela passa a te dar um entendimento de práticas, quando você vê certos resultados, né? Só que ocorre essa ampliação, esse excesso para algumas pessoas. E assim, eu não vou generalizar, mas acho que todo mundo acaba passando um pouquinho por essa fase de achar, nossa, não, eu já sei. Isso aqui é simples, isso aqui eu já sei, sabe? Você meio que passa batido por aquilo ali, e quando você vê, chega lá na frente, quanto mais você estuda, pratica, na verdade, você vai para um caminho contrário. Pelo menos aconteceu comigo. De eu ter muito mais a noção de muito mais coisa que eu não sabia do que tudo aquilo que eu sabia. Então, eu passei, talvez, por um ápice de ego e veio esse momento de vamos começar do zero aí, que o buraco é mais embaixo. Nossa, muito bom. Perfeita essa dica. Muito bom mesmo. Próxima pergunta. Ao lidar com ordalhos, é correto afirmar que eles são inerentes a qualquer processo de mudança / quebra de paradigma? Ou eles são exclusivos dos processos iniciáticos? Eu acho que é os dois, né? Porque quando a gente se propõe a quebrar um paradigma, você está saindo da zona de conforto. Quando você está passando por um processo iniciático, você passou por certas quebras de paradigma, porque, assim, até a própria palavra iniciação, muitas pessoas levam para um veio muito místico, esotérico. Uma iniciação é você estar tendo uma percepção de algo que você não tinha antes e está adquirindo aquele conhecimento. Então, é um processo, é um passo que você atravessa um véu de algo que você não sabia antes. Você passou por uma iniciação, então agora você tem conhecimento daquilo. Então, para chegar nesse processo, você também passou por quebras de paradigmas, você passou por experiências. Então, ambas coisas vão trazer, né, esses ordalhos, que é o que a gente estava falando. Eles vão vir por conta da quebra de paradigma, eles vão vir por conta da iniciação, a energia atraiu, né, vai cair o cocô do pombo na sua cabeça, você passou ali, é porque você está estudando, não. Mas, de novo, é a percepção que se torna um pouco maior com relação a esses acontecimentos também, porque são acontecimentos da vida, né? Só passar por coisas, a gente vai passar. Ocorre de parecer que ampliaram muito, né, esses acontecimentos. A gente vê alguns relatos de pessoas que falam, poxa, depois que eu iniciei um processo de autoconhecimento, seja em Telemann ou qualquer outro processo, nossa, minha vida aconteceu isso, aquilo outro. Só que a gente não sabe se não iria acontecer também se não fosse o processo em si, né? Mas tanto a quebra de paradigma, a sair da zona de conforto, quanto o processo iniciático, que é um sair da zona de conforto do adormecimento ali, vai trazer certas consequências, né? A pílula vermelha, a pílula azul ali do Matrix, né? A escolha que a gente vai fazendo e vão ter consequências. Então, muitas vezes as consequências
eu não gosto de chamar de ruins, negativos, mas são mais fortes para quem escolhe se desenvolver. Porque você está saindo do adormecimento, você está saindo do deixa a vida me levar e só vai, né? Então vão acontecer de qualquer forma. Acho que é importante a gente falar também que a iniciação não é um ritual. A iniciação é esse processo de quebra de paradigma constante que você vai fazer. Você está nesse processo constantemente, você não abre mão dele. Exato. Eu acho que é uma... Pelo menos é como eu entendo na minha jornada, como tem sido. É muito interessante porque se a gente estivesse conversando há 10 anos atrás, depois há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, as minhas respostas, as minhas percepções seriam totalmente diferentes, Sim, sabe? Assim como se a gente for sentar para conversar daqui a um ano, eu espero que sejam diferentes, né? Porque também se a gente passou um tempo e não mudou nada, que horror, né? Isso é horrível, porque significa que a gente está estagnado. Mas a iniciação, ela não é aquele processo único, né? Por que eu comentei isso de 10 anos atrás, 5 anos atrás? Porque a ideia que eu tinha da palavra iniciação era essa. Vai chegar um momento, a iniciação, eu vou ouvir coros de vozes cantando e luzes, e vai ser aquele processo e tudo se abriu. Não, ele é uma coisa constante. Você passa por um processo ritualístico, que vai ser um marco, mas se a gente for pensar diariamente ou frequentemente, a gente está passando pelo processo iniciático o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa que realmente não tem fim, e não tem que ter. Muito bom. Última pergunta do nosso questionário. Eu quero pedir para que você dê dicas de como o probacionista pode desenvolver a disciplina necessária para cumprir as tarefas que o seu neófito passa. Cara, é exercer uma força de vontade sobre-humana, né? Porque eu acho que, principalmente hoje em dia, elementos que causam dispersão, eles estão muito mais presentes na nossa vida, né? Então, se a gente fosse considerar de tempos atrás, que a gente não tinha essa quantidade de estímulo, mas existia a dispersão de qualquer forma, né? Então, as pessoas já vêm estudando Telema há muito tempo. Os elementos de falta de foco e disciplina eram outros. E agora a gente tem esse excesso de estímulos, principalmente por conta de celular, rede social, e a vida mesmo, né, que se acelerou muito. Então, juntando com o que eu falei do processo da gente se autoconhecer, é ver o que nos dispersa e tentar ter essa rigidez, essa disciplina de parar aquele momento e falar, não, esse momento, guardar o celular para um lado, o computador para o outro, é o momento da prática. Viu que e aí tem outro porém, porque a dispersão não é só externa, ela é mental também, né? Então, a mente começou a dispersar, puxar de volta, trazer para o foco, que seja 5 minutos, desses 5 se tornarem 10, esses 10 se tornarem 15, mas tentar, pelo menos, porque tem gente que nem tenta e já desiste. Nossa, Então, você acho que descreveu agora meu treino de asana. É aqueles 5 minutos, fala, não vou fazer, aí faz 5, já incomoda, já irrita, né? Eu não sei como que é o teu processo aí para sentar, por que você se identificou? Ultimamente, agora eu estou fazendo savasana, deitado. Mas por muito tempo eu fiz outras posições, treinei posição do dragão e outras, e é aquilo, nas primeiras vezes você aguenta 1 minuto, 2 minutos, e a perna começa a doer, e a coluna começa a doer, e aí você se mexe, e aí se mexeu, já fugiu do objetivo, que é a imobilidade, e aí volta. Aí Já você fica pé da vida, porque se mexeu, aí a mente dispersa. Uhum. E, na verdade, eu percebi dentro das minhas práticas que quando eu consigo me desligar do meu corpo e da matéria, é quando eu consigo atingir essa imobilidade, por assim dizer. Sim. Então, a questão de asana é bem interessante, porque também, assim, no começo foi um processo muito chato. Eu sentava e começava, eu coçava o pé aqui, não sei o que, eu não aguentava 5 minutos. Aí o corpo foi silenciando, e aí entrou no processo da mente, né? Passava 5 minutos, nossa, o que eu vou tomar de café da manhã? Aí eu tenho que estar, aí volta. Aí você começava a puxar. E aí eu teve um tempo que eu fazia com aquele cliquezinho para marcar quantas quebras eu tinha.
Mas cada quebra que eu marcava se tornava outra quebra, porque eu ficava pensando em marcar a quebra. Sim. Então, assim, não deu certo. Só que quando eu estava bem regrada, foi muito bom, porque eu percebi que o meu tempo do corpo desligado, ele aumentou bastante, e o meu tempo da mente também acalmar, ele foi melhorando, melhorando. E aí, o que aconteceu? Passei um tempo sem a prática, sentei achando que estava arrasando, ia começar, daí onde eu parei, voltou tudo. Os 5 minutos que eu já não aguentava, a mente que já estava dispersa, só que eu já com uma outra visão. Então, agora, eu já consigo perceber um pouquinho melhor essas questões da dispersão da mente, né, aplicar essas técnicas de você não querer reter o pensamento, porque senão ele vai fazer que nem um dia que vai estourar. E aí eu aplico aquela questão do tentar não pensar, do taoísmo aí, do deixar fluir. Mas, assim, eu estou falando, parece muito fácil, mas eu mesmo sentar e executar, eu falo assim, toma vergonha na cara que você está falando, mas você está fazendo, né? Então, assim, é esse processo de a dica mesmo. Ser rígido com você mesmo, mas ao mesmo tempo encarar, que nem eu estou encarando com um bom humor, porque você vai ver que vai ter dia que não vai dar certo, sabe? Vai ter aquele momento que não é para ser. Então, assim, se cobrar, mas ao mesmo tempo a gente ter esse olhar um pouco mais afetuoso para a gente, sabe? Não que ele vá justificar passar dias sem fazer uma prática, mas se naquele momento você não tá bem, não deu, colocaria no seu diário e insistir. Eu acho que paciência, persistência e insistência que a gente precisa ter. Sim. E saber rir dos desastres, saber rir de você mesmo, eu acho que isso é fundamental. Sim, porque olha... Quando você está sendo idiota e você percebe que você foi idiota, porque você, às vezes, você acredita, como você mesmo falou, eu passei por isso. Nossa, eu estou dominando perfeitamente a prática. E aí, quanto mais você acha que você precisa passar e que você está dominando, menos domínio você tem sobre aquilo, na verdade. Muito, muito. E fora, assim, quando você acha que não está chegando a lugar nenhum, sim, entendeu? Você passa por um momento que você acha que está arrasando, daqui a pouco tem um momento que você fala assim, nossa, parece que não está dando resultado nenhum, vou desistir de tudo. Aí você larga e abandona. E aí daqui a pouco você volta, sabe que nem um bichinho, um gatinho, que aí volta desconfiado, vou tentar de novo e tal. Então, assim, saber que a gente vai passar por isso também. Eu passei por isso. Eu posso falar e toda vez que eu paro, porque as minhas práticas eu tento fazer todos os dias, mas eu não consigo. Várias vezes eu quebro e às vezes eu fico alguns dias sem fazer e aí eu retomo. Eu acho que essa tentativa e esse erro e essa dispersão, isso está muito presente em toda a minha jornada. E eu percebo que quanto mais tempo eu levo para retornar, pior eu volto. Então, assim, eu também. se eu falhei hoje e voltei amanhã, eu volto de um jeito. Agora, se eu falhei 2 semanas, 3 semanas para retornar, nossa, sim, quanto mais tempo passa, pior fica e eu volto do zero. É que nem tocar um instrumento, alguma coisa. E eu acho que a gente saber também que voltar do zero não é vergonha nenhuma, sabe? Por mais que a gente vá se sentir frustrado, vai falar, caramba, que droga, eu parei a prática, eu devia ter voltado, devia não ter levado tanto tempo. Ah, não quero mais, pronto. Não. Ou então, pô, não, vou voltar, não tô voltando do zero, é só uma fasezinha. Não, tá voltando do zero, tem que voltar do zero, volta do zero, sabe? Não é vergonha nenhuma, acho que é reconhecer o que ficou falho, recomeçar, retomar, costurar as pontas que estão faltando, né? Mas eu passei muito, assim, por esse período de ceticismo, assim, de não quero mais nada, fiquei zerada mesmo, assim, não lia nada, não praticava nada, porque eu não conseguia, sabe? Eu não encontrava força nem identificação. E eu acho que também tá tudo bem, só não se entregar. De novo, ver o que eu vou fazer com aquele período de ciclo seco, assim, sabe? De não ter inspiração para nada. Acho isso importante, porque você vai entender que você funciona através de ciclos e que você tem ciclos de muita produtividade, você tem ciclos de zero produtividade, praticamente, e saber lidar com esses ciclos também é importante. E mais que isso, saber driblar a nossa improdutividade com a prática.
Sim, porque assim, com a frustração, às vezes você saber que você tem que ler um texto, por exemplo, você pegar o livro, colocar ele ali do seu lado. Ah, eu vou ler. Você vai buscar o café, quando você volta, deixa eu dar uma olhada aqui no celular. E aí você olha para o livro e tá com o celular na mão. Você olha para o livro e olha para a televisão. Você sabe que você tem que parar para ler e se auto-sabota. Eu falando por experiência, porque eu sou rainha de fazer isso às vezes, sabe? Eu Então faço muito. não, ai, é horrível. É uma sensação de frustração, de culpa, né? Muito livro gritando ali do seu lado e você fazendo outra coisa. E não é só com tela, mas que a gente, infelizmente, acaba tendo esse hábito de procrastinar algumas coisas, Isso né? é com Mas a vida. Da mesma forma que o treinamento da Santa Ordem, eu tenho percebido que são coisas que eu tenho levado para minha vida. A gente falou sim, de como separar a vida mundana e a vida iniciática. O meu treinamento me ajuda mais na minha vida mundana do que na minha vida iniciática. Eu, pelo sim. menos, tenho percebido muito isso. Não, mas você sabe que isso que você falou é muito legal, porque eu vou trazer para uma coisa tão simples. Porque tudo bem, a gente pensa em Telema na questão, sei lá, de ocultismo, espiritualidade, misticismo, blá blá blá, e vai fazer, vai acontecer, vai sair fogos das mãos e blá blá blá, sabe? Você vai. Não. Você está fazendo um treino físico, você está fazendo uma observação prática de si próprio, da sua própria personalidade. Óbvio, temos o caminho iniciático profundo, mas a gente tem essas questões práticas pro dia a dia. Então, assim, me trouxe, Telema, e ao longo desse caminho, me trouxe essa visão de que é simples, é uma aplicação prática, necessita da gente mesmo para estar executando. Então, assim, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. O instrutor está ali só para te orientar, te dar uma cutucada, fazer um papel ali fundamental, mas é a gente. Então, é o que você falou, a gente leva as coisas das práticas para o dia a dia. E eu acho que é assim que tem que ser, né? De você estar sentado, poxa, te trouxe um pouco mais de paciência, te trouxe um pouco mais de calma no dia a dia, de você estar menos agitado, cumpriu um propósito, né? Então, certas leituras te trouxeram entendimento de outra coisa, cumpriu um propósito. Então, assim, eu fico muito contente de ter chegado nesse caminho por conta desse desenvolvimento que vem a conta-gotas, vem aos poucos, muito por culpa minha também de não me dedicar quanto eu acho que eu poderia me dedicar, mas pelo menos parado eu não estou e nem andando para trás, sabe? Então eu me sinto feliz nesse ponto, e isso que você falou foi bem interessante, de que a gente está fazendo dentro de Telema, desse processo iniciático, na verdade, trazer para a vida profana e se tornar uma coisa só. Não só, eu acho que você foi um exemplo de honestidade, não só comigo e com quem vai ouvir, mas principalmente consigo mesma. Sim. Você está sendo muito honesta com você, de perceber, de dizer, eu falhei, eu tive dispersão, eu preciso voltar do zero, eu não vou mascarar o meu erro. E isso é ser muito honesto, é muito bonito, inclusive. É exemplo para quem está na jornada como probacionista. Eu acho que a gente tem que ser transparente, sabe? Eu acho que é iludir, estar se iludindo e iludir, falar que não, é tudo maravilhoso, daqui a um ano você vai soltar fogos de artifício pela mão e vai estar super rico, milionário, atraindo isso, aquilo. Não, gente, não, é o contrário, vai penar, é o que eu falei, é a pílula do Matrix que vai te trazer uma percepção do mundo real. Entendo que não é fácil, que você tem que batalhar, que as coisas só vão acontecer se você for atrás, se você praticar, se você se observar. E aí sim, as outras coisas podem começar a acontecer, mas a gente não pode querer dar um salto maior que a perna, sabe? Ele é um processo de passos curtos, de tombo, de recuo, mas essa insistência de não parar, sabe? De seguir em frente e de reconhecer mesmo. Então, não estou entendendo isso aqui, ou entendi errado, preciso rever, preciso voltar do zero ali, pegar meus livrinhos lá do começo, as anotações do começo, sabe? Eu acho que é essencial mesmo. Reconhecer, porque assim, somos seres humanos, somos falhos, isso não vai mudar só porque a gente está estudando o Telema, não vai te transformar do dia para a noite. De verdade. Soro,
Muito obrigado pela sua participação, foi Eu que esclarecedor, agradeço. explodiu a minha cabeça várias vezes, imagino que não vai ser só a minha, outros probacionistas que forem assistir isso aqui também vão ter essa mesma sensação, então eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado, e agora eu vou me despedir, mas antes eu vou deixar você se despedir. Meu, eu agradeço o convite, assim, eu fiquei refletindo muito, falei, puxa vida, espero que eu tenha algo, quando veio o convite, né, para agregar, porque eu também, eu tava um pouco nessa fase meio negra de desânimo por conta de vários acontecimentos, né, que eu mencionei aí, da questão do joelho e tal, então assim, a gente desanima, não, eu não culpei os estudos, eu não culpei ela, mas foi a mim mesma, mas eu fiquei pensando, será que eu tô numa fase boa para conversar sobre isso? Eu falei, ainda comentei que, tipo, eu não quero desanimar ninguém, né, brincando, mas eu espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor, né, que possa agregar, assim como para mim, porque da mesma forma que eu estou falando, eu estou me ouvindo, e eu agradeço porque me serviu para refletir e para, de repente, me dar um impulso a mais para continuar essa jornada, porque ela não é fácil, né, e eu acho que acaba a questão de uma ordem em si, de um grupo, serve um pouco para isso, embora você tenha um individual, um acaba dando um empurrãozinho no outro, sabe? A ordem em si acaba trazendo um pouco disso, dessa movimentação. Então, agradeço bastante, né, o convite aí. Espero que tenha dado. Acho que deu tudo certo, a gente falou no começo Não, aí, foi mas perfeito, e eu que agradeço, porque eu aprendi muito, provavelmente eu vou reassistir isso daqui depois no YouTube, até para eu conseguir anotar as coisas que você falou que eu achei importante. Tem várias dicas na sua fala, várias dicas, tá tudo ali na entrelinha, as pessoas que voltem para perceber, e eu quero te agradecer de novo, muito obrigado, e pessoal, até o próximo encontro. Amor e a lei, amor sob vontade. 93.